quando uma pessoa decide cocriar a melhor realidade para a vida dela, ela é fonte de inspiração para todas as outras pessoas que vão acompanhar a trajetória dela, a vida dela. Eu quero começar esse Impulsiona Cast hoje com essa frase, dizendo que hoje estou aqui com uma mulher, uma empreendedeusa, que está cocriando a melhor realidade para ela. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre consciência, sobre mentalidade, sobre ecossistemas de negócio de impacto. Eu me chamo Ana Jablonski, eu sou criadora e eu implemento ecossistemas de negócio escaláveis, lucrativos, automáticos. E hoje eu vou conversar com a minha deusa mágica, Laura. Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Que prazer ter você Obrigada, aqui. Ana. O prazer é meu. Eu estou muito feliz em estar aqui participando desse projeto todo com você. E eu acho que o que você falou, o que você trouxe aqui é muito do que eu vivi mesmo. Muito dessas transformações, dessas reconexões que eu tive comigo mesma. E quando realmente a gente se transforma, a gente se reconecta, todo o nosso entorno fatalmente vai se reconectar junto com a gente. Nossos relacionamentos, nossas profissões, nossas ideias, filhos, todos. Então, muito obrigada por estar aqui contigo hoje, por essa oportunidade. E vamos fazer isso um movimento constante, né? Vamos sim, vai ser ótimo a gente estar aqui conversando, minha deusa. Bom, vamos falar um pouquinho de consciência, vamos falar um pouquinho de propósito, vamos trazer um pouco da tua história, vamos combinar as nossas histórias aqui numa conversa gostosa. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para as pessoas quem é a Laura, quem é esta deusa, quem estamos vendo aqui e o que essa mulher tem para apresentar de transformação para o mundo. Ai, essa pergunta, quando alguém me fazia essa pergunta anteriormente, eu juro que eu não sabia o que responder. Quem era ela? Quem sou eu? Né? Além dos papéis que eu fazia, que eu apresentava na minha rotina, no meu dia a dia. E eu costumava dizer assim, eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho, eu sou gestora de pessoas, eu sou gerente de negócios, eu trabalho com comercial. Eu costumava dizer isso. E foi a partir disso que eu comecei a ter um incômodo. E hoje, quando você me pergunta quem é a Laura, eu sou uma pessoa que voltou à sua origem. Uau! E, de fato, sabe quem é hoje, por que veio e qual é o propósito. Então, hoje eu sou essa pessoa que quer transmitir para outras mulheres toda essa trajetória que eu passei, todas as transformações que eu tive a partir do momento que eu me reconectei comigo mesma lá na minha origem. Então, eu sou muito essa mulher transformadora, fazedora hoje. Eu sou muito essa mulher que quer ajudar outras mulheres. Muito legal. Então, dá para ver que a gente está saindo de papéis, mãe, esposa, gerente de projetos. A gente sai desses papéis um pouco e a gente entra num lugar mesmo de essência, né? De essência. A minha essência é transformar pessoas, a minha essência é transformar vidas. E agora eu venho com essa energia para me apresentar para o mundo. Já começa por aí. Começa por aí. E é justamente isso. Então, eu acho que hoje muitas mulheres têm esse sentimento de, meu Deus, eu estou funcional, eu estou funcionando, eu tenho uma vida estável, eu tenho um trabalho, eu tenho filhos, eu tenho um marido, eu tenho projetos, mas, poxa, tem alguma coisa errada. Eu sinto que eu posso fazer mais. Eu sinto que eu nasci para mais. E eu acho que essa é a diferença que eu venho trazer para o mundo hoje. Certo. Reconectar essa mulher para esse mais, para essa potência que ela pode ser. Muito legal a gente falar sobre isso um pouco, porque eu sempre trago exemplos assim do que eu vejo nas redes sociais, na internet, em tudo. E ontem mesmo eu estava vendo um post numa publicação de uma pessoa, na verdade não era uma mulher, mas vai caber para o nosso contexto aqui.
era um ator, e ele tava, um cantor, e ele tava no show dele, chorando, desesperado, assim, sabe? Falando que ele tava vivendo um momento de depressão, que tava vivendo um momento de angústia, e ele tava completamente desconectado da essência dele. Isso acontece com muitas pessoas que já estão no topo, que já têm uma carreira, que já têm tudo, digamos assim, que a Matrix Sim, pode ofertar. sim. Mas aí começa aquela pergunta interna que você acabou de trazer, que é: será que isso é mesmo? Será que eu nasci para isso? Será que é tudo? É isso que eu vim fazer aqui? Exatamente. Né? Então, é justamente isso. Outro dia também vou pegar esse gancho que você trouxe, eu estava assistindo uma reportagem de um jogador famoso também, e ele trouxe essa mesma questão. Ele dizia assim, quando eu não era famoso, que eu estava no corre, que eu estava querendo ser o jogador que eu sou hoje, eu tinha outros problemas, mas eu estava muito bem emocionalmente. Eu estava querendo muito o meu propósito. Quando eu cheguei no meu propósito, ele se perdeu. Ele disse que ele se perdeu e ele não sabia mais quem ele era. E ele trouxe a importância de você voltar para essa reconexão, para essa origem de lá de trás. Porque a fama, todo esse holofote em cima dele tirou ele do prumo. Ele não estava preparado para isso. Ele não se conhecia exatamente. Então, isso é muito importante, né? Fazer essa caminhada em busca de você, em busca de si, em busca de você se reconhecer. E eu costumo dizer que tudo começa nisso. Quando a gente se conecta, quando a gente se identifica, quando a gente sabe quem é, quando a gente sabe para que veio, todo o resto transforma junto. Todo o resto acontece. O universo começa a conspirar, você faz escolhas melhores, fatalmente você vai ser mais próspera, mais produtiva, vai ter relacionamentos melhores, e isso é fantástico. Então, agora aproveitando isso, eu queria assim que você contasse um pouco como é que a gente faz pra gente voltar pra nossa essência. Porque você passou por essa transformação, Sim. eu passei por essa transformação também. Eu tive uma grande transformação de autoconhecimento, onde a gente olha profundo as nossas sombras, não gosta muito às vezes do que vê, né? Mas tem que encarar. Mas esse é um processo único, personalizado de cada indivíduo, porque a gente tem esse processo de individuação, né, do ser humano. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente assim, então, como que você orienta as mulheres a voltarem para o seu processo de essência, sabe? Buscar esse autoconhecimento. Por onde que a gente começa? Ai, a gente começa eu vou te falar por onde eu comecei. Eu comecei numa angústia muito profunda, como eu te falei. Eu era muito funcional, tinha tudo que eu precisava ter, só que eu não estava satisfeita com a vida que eu estava levando. Eu me olhava no espelho e falava: Laura, quem é você? Você nasceu para isso? Então, para mim, começou muito dessa inquietação. Eu sabia que eu podia mais. Eu sabia que eu vim para esse mundo para um outro propósito que não o que eu estava fazendo. Certo. Não que o que eu estava fazendo foi muito importante, essa trajetória na minha vida, para tornar o que eu sou hoje. Mas tudo começou com uma inquietação. E quando eu me senti assim, eu preciso fazer algo, eu preciso me reconectar, e eu entendi que eu tinha sintomas, eu tinha padrões, eu vivia ciclos, mas eu não sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo. Legal, isso é muito legal de observar. Quando a gente começa a perceber que tá repetindo, tá repetindo, tá repetindo, e eu tô sofrendo e tá dando errado, e tem alguma coisa errada comigo e eu não sei o que tá acontecendo. E você começou a perceber isso. Eu comecei a perceber isso. Nos relacionamentos, com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu pai, e isso é uma coisa muito importante de se falar aqui. Os nossos principais relacionamentos são com a nossa mãe e com o nosso pai. Enquanto a gente não voltar para esse lugar, a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa e necessita chegar, que é esse reencontro, essa reconexão. Quando eu voltei para casa, eu costumo dizer isso, quando eu voltei para casa, num momento, foi aí que entrou a terapia sistêmica na minha vida. No momento sistêmico de fazer essa reconexão, entender padrões, saber o que as minhas ancestrais passaram, os meus ancestrais viveram, as dores, as alegrias, os amores, tudo isso faz parte. Então, eu vivi muito essa transformação.
desse momento de inquietação mesmo. Então, foi fantástico, foi um divisor de águas e hoje eu estou aqui muito por conta desse processo. Maravilhosa, muito bom então a gente entender assim que a gente precisa desse processo terapêutico como ser humano, né? Eu Muito. sou terapeuta, você também tem essa parte de consciência, da neurociência, que é muito importante, onde a gente enxerga, né, os padrões. E aí, só que a gente tem isso dentro de uma metodologia. Sim. Né? Então, a gente tem isso dentro de um método, porque cada pessoa tem um padrão diferente, a gente tem as feridas emocionais também. E aí, como que funciona, assim, essa parte de você entender e trazer essa consciência dentro de uma metodologia? E eu queria que você falasse um pouquinho do livro, queria que você falasse um pouquinho do Clube do Livro, porque a tua transformação vem através de um novo ecossistema, justamente para conseguir impactar mais pessoas. Sim. E eu queria que você trouxesse um pouquinho, então, a tua experiência, o que você está criando junto comigo aqui, mas principalmente nesse momento focado no método, Tá. no método Essência, que vem resgatar essa essência, né? O que você falou, o natural ali da pessoa. Exatamente isso. E o Essentia nasceu desse processo todo que a gente está conversando aqui. O livro, ele traz um primeiro passo, um primeiro momento de volta para si. Ali eu falo muito sobre as feridas emocionais, eu falo muito sobre os padrões, eu conto muito sobre a minha história, a minha trajetória, alguns fatos importantes da minha vida que eu até exemplifiquei de padrões que eu tive naquele momento e hoje eu faria totalmente diferente. Ali traz um pouquinho de tudo isso, é um primeiro passo para o método. Uau. E o método Essentia não veio por acaso, né? A gente sempre conversa muito sobre a origem, sobre a essência, a bela na Essentia. Então, o meu ecossistema começa nisso. O Essentia tem todo um significado nas letras e cada letra ele vai trazer um módulo, um método de transformação para essa mulher que vai estar comigo nessas 8 semanas. Então, o primeiro momento, ela vai respirar, ela vai entender o seu passado, ela vai voltar para a sua infância e vai ter uma conexão com a sua infância, com a menina que ela foi. Tudo começa aí. Então, ela vai ter esse encontro com ela. Depois de tudo isso, depois do encontro, ela vai ter um encontro com os pais, ela vai ter um encontro com os relacionamentos, ela vai ter um encontro com o trabalho que ela faz hoje, ela vai ter um encontro de ressignificação de tudo isso. Então, ela sai da origem, da infância, ela vai para os pais e ela chega na vida adulta. Quando ela chega na vida adulta, a gente ressignifica. E é importante também ressaltar que existe, no meu método, um diagnóstico sistêmico. Que isso eu preparei com muito carinho, com muito cuidado, para um primeiro encontro. Quando eu tiver um primeiro encontro com essa pessoa, eu já vou saber inteiramente o que essa pessoa está precisando, quais são as feridas que ela tem, o que a gente vai abordar. E a gente vai traçar método por método para poder ressignificar e que essa mulher esteja completamente segura, reconectada, entendendo os seus padrões. Não só os comportamentos. A gente sabe que tem comportamento. Eu sei dos meus comportamentos, dos meus defeitos. O que a gente não sabe é o porquê. Por que eu ajo assim? No meu método, eu vou mostrar para essa pessoa, para essa mulher, o porquê que ela está agindo assim. E de onde que está vindo isso? Por que você age assim? Ok, entendeu o porquê que você age assim? Olha de onde está vindo isso. Quando você entende de onde está vindo esse comportamento, muda a tua vida, muda a tua história. Você entende o porquê. E você entendendo o porquê, você consegue fluir nas suas escolhas e nos seus relacionamentos e tudo mais que a vida te entregar. Muito legal. E, na verdade, esse entender o porquê é enxergar a raiz.
né? Na verdade, olhando assim, se a gente for ver bem, quando se trata de consciência, sempre a gente está buscando as coisas que não são tão boas. Padrões negativos, Sempre. crenças limitantes, tudo aquilo que não sabota, que limita a gente de chegar num lugar melhor, mais prosperidade, mais abundância, né? Então, eu vejo que a essência, né? O Bela na essência é lembrar a mulher que ela também tem coisas muito boas, ela tem virtudes, que ela tem sabedorias. Então eu vejo que esse processo de tirar as coisas que não são muito boas, né, e ressignificar, dar espaço para essa ressignificação ajuda a mulher a lembrar de quem ela é De quem ela é. na essência mesmo, né? Então, isso é um trabalho muito bonito que eu vejo que tem dentro do teu propósito, né? Como mentora, como empresária, que é fazer esse trabalho individual, mas potencializado pelo grupo, né? Exatamente. E eu quero entrar aqui nessa parte porque, gente, dentro daquilo que eu faço, quando eu vou criar um ecossistema de negócio, e aí a Laura vai falar um pouquinho desse processo também, o que a gente desenvolve? Normalmente, quando uma empresária chega para mim, quando ela vem me procurar, ela está buscando, ela quer desenvolver alguma coisa de impacto, de grandiosidade, de consciência. Então, na nossa reunião de brainstorm, a gente vai entender qual que é a missão dessa mulher. E eu vou procurar ali, então, organizar todas as ideias, né? Que somos deusas muito co-criadoras, cheias de ideias. E aí eu vou organizar todas essas ideias dentro de um ecossistema que seja escalável, que seja de grande impacto. Então, para a Laura, o que a gente está fazendo? Ela chegou para mim com a ideia de quero criar alguma coisa e aí eu quero levar minha mensagem. Futuramente vou ter uma clínica mas eu quero começar devagar, eu quero começar agora, eu quero começar já o meu movimento. E aí a gente vai começar com o livro que vai ser impresso, que já está praticamente tudo certinho, né, pra gente fazer o lançamento desse livro, mas não paramos por aí. Por quê? O livro, ele vai poder impactar uma pessoa só, né, Laura? Mas a nossa ideia é que várias mulheres possam ser impactadas pela mensagem da Laura, pelo ecossistema da Laura. Então, a gente vai fazer um clube do livro, onde todas as mulheres vão conseguir comprar esse livro e aí participar de um clube do livro exclusivo, que é um clube do livro das belas por essências, onde a gente criou o quê? Todo mundo vai ler o livro junto, a gente vai ter... o livro não é só um livro para você ler, é um caderno de tarefas. Então, a gente vai ter uma jornada juntas, né? A gente desenvolveu isso, faz parte da estruturação do ecossistema da Laura. E aí, no final, a gente ainda tem o próximo passo, que é participar do método Essência, que é a mentoria. Então, vocês vão entendendo que, dentro de um ecossistema de uma empresária, é esse tipo de papel que eu desenvolvo como estrategista e estruturadora desse ecossistema, porque a gente consegue levar a mensagem da Laura ou da Essência dentro de um livro. Mas a nossa missão vamos levar para o máximo de mulheres que a gente conseguir, juntas. Exatamente isso. E é sensacional a ideia do Clube do Livro, porque ali a gente vai ter uma comunidade, a gente vai iniciar uma comunidade de mulheres que estão prontas para essa travessia. Eu gosto de chamar de travessia. E é assim, a travessia para uma desconstrução. Olha que louco. Uhum. Você não precisa aprender mais nesse momento. É o contrário. Você tem que se desaprender, desconstruir o que você aprendeu até agora. Porque você quer mudar. E essa pessoa... Eu não vou transformar você numa outra mulher. Eu vou fazer você voltar para aquela que você realmente é. Isso é então, bem é profundo. fantástico. Eu chego a me arrepiar. Eu tô arrepiada. Juro. Porque, assim, gente, eu amo tanto fazer isso. Eu quero tanto impactar essas mulheres porque eu sei a potência que essas mulheres podem ser. Uhum. Eu vivi isso. Eu estou vivendo isso. Então, o Clube do Livro vai ser muito mais uma comunidade, onde a gente vai conversar, onde a gente vai trocar ideias, vai trocar vivências, e isso vai ser um passo para a gente poder fazer a mentoria depois, que é o passo final da transformação. Sim, tá tudo já perfeitamente organizado, já tá tudo estruturado para poder atender, né, a nossa comunidade de belas na essência. E eu gosto muito de quando a gente fala de não aprender mais nada e desconstruir o que foi aprendido. Uhum.
A gente sabe, né, que tudo que a gente aprende até os 25 anos, 28 anos ali, firma a nossa identidade. Só que assim, às vezes a nossa identidade foi firmada em traumas, foi firmada em até personalidade que a gente não quer mais. Um padrão de personalidade. Você precisou ser essa pessoa que você é. Você precisou e tá tudo bem, né? Exato. A tua vida foi caminhando para isso. Só que essa vida não é quem você é, não representa você. Você precisou ser assim. E eu acho que é um momento de você voltar. E quando você volta para a vida. Você sai da sobrevivência e você volta para a vida. Exatamente. Então, até pegando a frase que eu trouxe no começo, de quando uma mulher decide cocriar a melhor realidade que ela pode escolher para ela, é sobre isso. Talvez você tenha hoje uma identidade que você construiu com base nos seus traumas, com base na sua vivência, nos seus antepassados. Mas hoje é o seu momento de reescolher ser uma outra mulher, uma nova identidade. Então, faz parte do meu trabalho também mostrar para cada uma de nós que nós podemos escolher uma realidade diferente a cada momento. Eu posso escolher uma identidade diferente. Agora, eu tenho que ter pessoas por perto para ajudar a sustentar essa identidade. Eu vejo que o nosso papel como mentoras, como guias nessas jornadas de transformação é justamente isso, porque não basta só a escolha. A escolha, ela pode ser uma intenção genuína do coração de cada uma das mulheres. Mas se a gente não está num ambiente que nos ajude a sustentar essa escolha, a gente não consegue manter. Porque, querendo ou não, os padrões, eles puxam muito. A gente precisa se pôr num ambiente diferente. A gente precisa se colocar num ambiente onde nós já tenhamos aquelas mulheres espelho. Quem está fazendo aquilo que a gente quer fazer? Eu vou me colocar no meio dessas mulheres. Exato. E um Clube do Livro é perfeito para isso, porque estaremos em time. Vai impulsionar, né? Eu costumo dizer que a ambiência, sim, ela vai influenciar, com certeza. Então, o Clube do Livro ele vai impulsionar essas mulheres para o que elas desejam. E quando você fala de sustentar, gente, isso me veio uma coisa muito forte assim na minha mente, porque eu sempre quis muito, eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre imaginei muitas coisas para minha vida, mas eu nunca consegui sustentar o que eu queria. Justo. Entendeu? Aí que tá a diferença do Essentia. O Essentia, o método Essentia vai te ajudar a sustentar as suas escolhas, porque a partir do momento que você faz melhores escolhas, se reconhece, volta para sua origem, entende seus padrões, os seus ciclos e todo o seu sistema familiar, você começa a fazer melhores escolhas, isso é fato, e você começa a sustentar as suas escolhas. O sustentar é fantástico. Porque E o mais todo mundo difícil. é fantástico e é o mais difícil. Exato. Exatamente, porque é o mais todo mundo difícil. quer fazer muito. Se eu perguntar para qualquer pessoa hoje, cara, você quer ser famoso? Você quer ganhar dinheiro? Você quer... Quero? Sim. Tá, e o que você está fazendo para isso? Eu tô tentando, mas daí eu paro no meio do caminho. Não sustenta. É porque se sabota. Se e não tem sabota. força interna, principalmente. Porque quando virou essa chave pra mim também, de, beleza, eu posso escolher, fazer uma escolha a cada 10 segundos, posso escolher coisas novas, então eu vou sonhar. E aí vai a sonhadora, né? Exato. Tendo muitas ideias, pensando muito. E aí o que acontece? Eu posso sonhar. A gente não pode parar de sonhar, porque o sonho ele traz esperança, ele Sim. traz alegria, vida pra gente. Mas eu tenho que aprender a sustentar. E eu vejo assim, no comportamental, no mental, na frequência e no ambiente. Então a gente precisa aprender a sustentar trazendo todas as ferramentas possíveis, porque eu posso sustentar um pensamento. Eu sou linda, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou milionária. Eu posso sustentar esse pensamento todos os dias. Mas enquanto eu não introduzir esse pensamento e transformar uma frequência vibracional no meu corpo, e aí isso vai moldar o meu comportamento, eu não saio do lugar. Exato, porque daí precisa gerar um sentimento diferente. Porque uma coisa é você pensar, eu sou linda, maravilhosa, próspera, falar. Mas se você não sentir, não vai gerar mudança. Exatamente. Não tem como. Então, essa é a grande diferença. Eu acho legal, assim, eu tenho várias amigas psicólogas e eu amo essas minhas amigas psicólogas. E eu costumo dizer para elas assim, gente, eu nunca consegui sustentar uma terapia
de uma vertente de psicologia clínica normal. Eu nunca consegui sustentar, mas isso sou eu, tá? É do meu perfil. Quando eu encontrei a psicanálise, que é uma vertente da psicologia, eu falei, é isso. É isso. Então, hoje eu trabalho muito com a psicanálise, com a terapia sistêmica, alguns conceitos de Jung, são conceitos de gêneros. Então, é algo que eu consegui sustentar. Então, as pessoas são diferentes. E aí, eu tenho uma amiga psicóloga que fala assim, você tem que vir, você tem que tentar fazer a terapia convencional, a gente vai, né, ajudar você vai conseguir. Mas é muito de mim. Assim, hoje eu faço terapia voltado para psicanálise. Então, é isso que eu quero entregar, isso que gerou mudança na minha vida também. Então... não contextualizando ou não menosprezando a psicologia, porque eu acho que a psicologia, eu até costumo brincar. Todo mundo deveria fazer psicologia. Todo mundo deveria fazer para a vida. Agora, existem algumas vertentes da psicologia que eu curto mais e eu trabalho mais. Então, a psicanálise é uma delas. Então, a gente, na verdade, eu vejo assim que dentro daquilo que eu estudei, e principalmente no Access Consciousness, que eu sou formada, né? Já fiz várias formações ali dentro, a gente tem essa mentalidade, esse comportamento de pego de tudo, eu recebo de tudo e eu não nego nada. Eu recebo de tudo, eu aceito de tudo para quê? Para eu ir construindo a minha base, o meu método. Porque um terapeuta, por exemplo, uma mentora, pessoas que falam de comportamento, de mentalidade, a gente precisa entrar nesse lugar do espiritual, do comportamental, do mental, do emocional. Porque, gente, o ser humano é um todo. Tudo isso faz parte de ser humano. Não está fragmentado. Igual, por exemplo, a gente vai tratar de uma dor no rim. Não tem como eu tratar só o rim. Eu preciso tratar o pensamento. Eu preciso tratar o comportamento, a mentalidade. Porque o pensamento cria a realidade. O pensamento cria a nossa frequência. E aí tudo está emaranhado. Tudo está conectado. Tudo está conectado mesmo. Quando a gente fala de tudo estar emaranhado e conectado, eu fiz uma especialização na medicina Ayurveda que traz muito essa questão do corpo, mente, alma, espírito. Então, quando você tem um sintoma e você vai tratar o sintoma de forma medicamentosa e volta e meia você traz esse sintoma de volta. Daqui 2 meses você está repetindo, 3 meses você repete esse sintoma. É porque o quê? Você não tratou o todo. Você colocou um medicamento para minimizar o sintoma. Mas e a raiz desse sintoma? Como é que fica? Exatamente aí que é o nosso papel, que é o seu papel. Exatamente. Então, eu vou na raiz. Exatamente. Quando alguém chega para mim e fala, eu tô com muita dor de cabeça, enfim... Eu não vou falar, toma uma Neosaldina ou, enfim, toma um remédio. Eu vou entender o porquê que ela está com aquela dor de cabeça. Vou trazer práticas que a gente vai entender a raiz daquela dor de cabeça. Então, essa é a grande sacada, é a grande diferença. Exatamente. Eu vejo que, assim, a gente não precisa parar de tomar remédio. Mas a gente pode substituir, inclusive, por remédios mais naturais. Exato. Que a gente pode falar que não é questão de excluir uma coisa ou outra. A gente não para de tomar remédio, a gente não para de procurar a medicina tradicional. Só que eu vejo que o papel, assim, do mentor, que vai guiar uma pessoa num processo de transformação é mostrar que não somos só físico. Nós temos um corpo mental, nós temos um corpo espiritual, nós temos um corpo emocional. E quando eu, consciente como ser humano, eu sei que eu tenho todas essas esferas, aí eu tenho que procurar não um médico tradicional, eu tenho que procurar alguém que vai me lembrar e olhar meus padrões, e olhar meus pensamentos, meu comportamento, porque aí sim a gente consegue entrar naquele lugar de desconstrução que a gente estava falando agora há pouco. Exatamente. Mas sem parar de usar. Eu não vou falar para alguém que tá tomando um remédio tarja preta para parar de tomar esse remédio. Jamais. Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas procurar entender o padrão que tem por trás. Quando a gente entende o padrão que tem por trás, gente, é sério, a questão assim, eu falo que é um salto quântico. A gente tem um momento de clareza, tem um momento de uma nova percepção. E isso a gente só vai conseguir fazer através de um trabalho de psicanálise, por exemplo. Sim. Porque o psicanalista vai te ouvir, vai te perguntar.
você vai refletir. E aquilo vai ficar trabalhando no teu inconsciente. Uma Vai hora cair a ficha. o insight Exato, aparece. exato. Uma hora o insight chega. Exato. E é a parte integrativa do negócio, né? Então, eu gosto muito dessa parte integrativa. Então, como você disse, não é que a gente vai falar para a pessoa, olha, não toma isso, ou pare de tomar aquilo. Não, a medicina tradicional está aí para isso também. Isso. Mas o meu papel é te guiar para descobrir a raiz disso. Então, é um papel integrativo, é uma coisa mais voltada para o todo do ser humano, que nós temos todo um ecossistema também, que é o nosso corpo, mente e espírito. Maravilha. É aquele conceito que eu falo Namastrix. Namastrix. Um pouquinho Namastê, a gente usando essa parte da consciência, da expansão da consciência, da mentalidade, da meditação, do Ayurveda, da medicina chinesa, das técnicas vibracionais, bem para esse lado Namastê mesmo, sabe? Conectando com a natureza. Mas a gente também está na Matrix. A gente também não pode excluir o nosso corpo físico. A gente precisa de dinheiro para fazer casa, para pagar um plano de saúde, para comprar alimento, roupa. Tudo isso é o lado da Matrix. Então, quando a gente escuta o lado Namastê, que é o lado vibes, sabe? Aquele lado mais tranquilinho, espiritualidade. Mas a gente também integra o lado da Matrix, que é o lado material. A gente se torna Namastrix, né, deusa? Então, vamos ser todas Namastrix aqui e vamos olhar para aquilo que está na nossa essência. Por que eu queria que a gente falasse agora? Porque a gente cunha uns termos diferentões aqui, né? Que a gente é criativa, a gente gosta de expandir, assim, esse lado. E aí, nas nossas conversas de branding, de construção de posicionamento de marca, o nome da marca é Essentia. E aí, a gente vai trazendo essa brincadeirinha, assim. Até a gente chegou, né, nas nossas conversas, nas nossas reuniões, sempre muito deliciosas, muito animadas. E aí, eu fui trazendo pra gente, assim, Laura, nós vamos usar o Essentia como se fosse essência. E aí, vamos entrar aqui no lugar de... Vamos dizer o que é essa mulher bela na essência. Porque a gente sabe que toda mulher tem uma beleza interior. Todo ser humano tem uma beleza interna. Mas a gente precisa aprender a desprogramar o que estava feio, digamos assim, e programar o belo. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa parte de como é que a gente encontra o belo dentro de cada mulher. A gente começa de fora, a gente começa num processo de estética, a gente começa na alimentação. Como que a gente pode fazer isso? Academia, palavras de afirmação. Como que você orientaria todo mundo aqui para a gente ter essa beleza na essência? O beleza na essência, eu acho que cabe muito bem com a minha marca, assim, e eu sempre fui uma consumidora muito fiel da estética. Antes de ser uma esteta ou antes de querer trabalhar com isso, eu sempre gostei muito da estética. Só que é bom abrir um parêntese aqui. Antes de eu passar por essa transformação, de desconstrução, de retorno para mim mesma, nada estava muito suficiente para mim, nada era bom. Nada era... Eu fazia todos os procedimentos, botox, bioestimulador, porque eu queria me enxergar no espelho bonita, talvez. Não sei. Só que eu não me enxergava. Assim, eu poderia fazer qualquer procedimento. Na hora, eu me satisfazia com aquilo. Depois, eu me frustrava. Não tá legal. Aí, o que eu fazia? Eu ia lá, fazia mais. Eu queria sempre mais. Eu queria estar impecável, impecável. E, cara, isso me chamava muito a minha atenção também nesse meu processo, sabe? Eu me olhava e falava, não é possível, gente. E engraçado que todo mundo olhava para mim e falava, Laura, você é linda. E eu me olhava e falava, não acho que seja tão assim, não. Não sou tão linda, não. Então, se eu puder dizer uma coisa, assim... para as pessoas que estão nos vendo, nos escutando, como que você começa a ficar bela na essência? É quando você se olha e você compreende que os seus traços, o seu corpo, o seu cabelo é a sua história, é você.
quando você volta para esse lugar, é o lugar onde você vai fazer um procedimento estético, mas não porque você está muito insatisfeita ou porque você não se aceita. Não, é porque você quer melhorar. Não porque você está frustrada, você está até, muitas vezes, até deprimida por conta da tua estética, do teu corpo, ou algo no teu rosto, ou no teu cabelo. E isso está te impactando na tua rotina, na tua vida. Então, a Bela na Essência vai conduzir você para esse lugar de que você não vai ser outra pessoa. Você pode sim melhorar, mas você vai saber entender que você é a tua pele, que você é o teu cabelo, que você é o teu corpo, porque essa é a tua história. Essa é você. Essa é a Bela na Essência. Uau, maravilhosa! Linda, linda. Então, eu vejo muito isso também, porque é uma coisa normal a gente querer se sentir mais bonita. Faz parte, somos mulheres, temos autoestima e os procedimentos... Estão aí para isso também, né? Exatamente, cuidar do cabelo, entender aquilo que faz bem pro teu corpo, tipo de alimentação, que tipo de exercício vai te deixar melhor. Isso faz parte da construção de ser humano, que é a gente se construir dia após dia, que é a gente buscar o melhor, que é a gente entender aquilo que faz bem. Então, eu sou toda a favor também, eu adoro, eu vejo que isso contribui muito. E eu vejo, só que assim, como você falou, não adianta a gente querer só olhar o lado de fora. Não. A gente tem que conseguir, de alguma maneira, construir essa nossa identidade firmada em pensamentos bons, diálogo interno positivo com a gente mesma. E enquanto a gente está nos padrões antigos e padrões tóxicos com a gente mesma, isso vai ser muito impossível. Então, quando a gente entra nesse processo de transformação, a gente une o lado Namastê e o lado da Matrix. O lado interno, né, transformação de consciência, de mentalidade. E aí a gente coloca também a parte de fora, da estética, né? De um look legal. Eu costumo dizer que é o refinamento. É o refinamento do todo. Então, como é um refinamento, é uma parte, é um fragmento, não é o todo. Porque, assim, 80% é aqui na cabeça, é no coração, é a gente aceitar como a gente é, da forma que a gente é, e aí vem os refinamentos depois para a gente melhorar. Então, eu acredito muito nisso. Essa questão das crenças que a gente tem sobre beleza, sobre, enfim, né, estética, é importante dizer também que isso vem muito do que a gente escutou na infância, do que as nossas mães viveram, do que as nossas avós viveram e entendiam a estética. E eu não estou dizendo aqui ou culpabilizando nossos pais, nossas mães, não é isso. Nós temos que honrar a nossa história. Mas elas se entregaram e conduziram a gente da forma que puderam. Exatamente. Também, né? Qual era o contexto delas? Né? Elas também sofreram, elas também foram subjugadas. Então, toda essa desconstrução que eu trago aqui é justamente para você voltar para essa origem. Porque está tudo ali, tudo encapsulado. Então, a estética ela é fantástica, eu sou defensora dela desde que você esteja plenamente consciente de você mesma. Exatamente, eu vejo que integrar a beleza por dentro, né? O teu próprio olhar para você como um olhar doce, um olhar de amor, nem sempre é possível. Às vezes a gente está num dia que não está muito legal, né? Às vezes a gente está numa fase que não é muito boa. E aí a gente começa a entrar nesse lugar de não gostar de si mesma. Eu acho que faz parte, assim, de a gente, por exemplo... às vezes a gente repetiu tantos comportamentos e teve uma personalidade de uma forma, e aí a gente teve ações na nossa vida que hoje, por exemplo, não refletem mais aquilo que a gente queria ser. Então, tudo bem também. Eu acho que é vulnerável aceitar que você teve um passado, que você... Vou dar um exemplo meu, assim, eu tenho muitas tatuagens.
na minha adolescência, eu achava tatuagem maravilhosa. Eu gosto de algumas, mas tem algumas que eu já vou tirar. Então, faz parte, assim, nossa, na minha adolescência, eu adorava, eu queria ter o corpo inteiro tatuado, porque pra mim é uma obra de arte. O corpo é um templo e eu queria estar com o meu inteiro colorido. Hoje, eu me olho assim, faz parte da minha personalidade, Sim. porque eu sou uma mulher criativa, eu sou uma mulher que trabalha com essa parte de negócios, que gosta dessa interação, de comunicação. Tem algumas que já não fazem mais parte de quem eu desejo me tornar. Por sorte, a gente tem os procedimentos estéticos que removem. Então, a gente tem muito para... A gente consegue hoje, atualmente, com os recursos que a gente tem, fazer esse processo de transformação. Mas é aquele negócio. Fez parte da minha história. Eu acolho, eu percebo. Eu aceito que eu fiz isso pra mim, só que agora como é que eu vou levar isso daqui pra frente? Então, eu acho que é nisso que a gente entra como deusas co-criadoras que somos. Sim. Gente, eu tenho esses recursos. Beleza, eu tenho aqui, tenho isso, esses recursos, essas pessoas, estou nesse lugar. Mas eu quero me tornar outra pessoa. Eu quero ir para outro lugar. Então, eu, com o meu poder aqui de co-criadora, de Deus aqui, cria a realidade perfeita para mim, para onde eu vou e quem eu preciso ter em volta, aonde eu preciso estar, em que grupo eu preciso estar inseridas para eu me transformar nessa pessoa. Porque o ambiente, ele arrasta. O ambiente nos arrasta. Então, você, mulher que está nos vendo aqui, da sua competência criar a sua realidade maravilhosa. Com os recursos que você tem hoje, com as percepções, com tudo que você tem hoje. É da sua responsabilidade escolher o melhor para você, sem terceirizar responsabilidades, sem achar que é culpa do outro e principalmente sem esperar que o outro transforme a sua vida para você. Não vai acontecer. A gente fica dependente emocionalmente, financeiramente, né? A gente fica dependente quando a gente espera o outro para fazer o que é melhor pra gente, quando você espera o outro para se transformar. Então, essa é a nossa recomendação aqui hoje, né? Nosso direcionamento. E nesse contexto todo que a gente está conversando aqui, não é sobre o outro, é tudo sobre a gente. Né? Então, se a gente começar por aí, já é meio caminho andado. Então, o meu sucesso, a minha prosperidade, os meus relacionamentos saudáveis, os meus comportamentos, nada tem a ver com o outro. Tem a ver comigo. Exatamente. Com as minhas percepções, com as minhas crenças, com o que eu quero, com o que eu percebo sobre mim. Então, essa questão de terceirizar é muito de quem está num lugar de vitimismo. Exatamente. Né? Exatamente. Quando a gente passa por esse processo de desconstrução, a gente percebe muito isso. Eu percebi muito isso. Meu Deus, como naquela situação eu estive muito nesse lugar de vítima. O pior lugar para se estar, hein? O pior lugar para se estar. Se você sempre é vítima, você vai estagnar. Você sempre vai achar que você está certo. Que os outros é que precisam fazer algo por você para mudar essa situação. Pelo amor de Deus. Comece por aí. Começa por aí. Exato. Então vamos todas deixar essa songamonga, essa vítima para trás, hein, mulherada? Não queremos essa songamonga aqui perto. Vamos todo mundo se despertar, porque somos co-criadoras da nossa realidade e a gente pode sim escolher o melhor pra gente da melhor forma possível. É só questão de intencionalizar e depois a gente agir. Então bora juntas. E queria que a gente entrasse agora um pouquinho, assim, que você contasse a tua experiência de como que tá sendo desenvolver o teu ecossistema. Por quê? Tenho minha ideia, tenho meu propósito, tenho minha missão, mas como que eu vou colocar isso no mundo? Exato. E eu queria que você falasse um pouquinho como que tá sendo a experiência comigo, de desenvolvimento do teu ecossistema, como que você enxergava e o que a gente tá fazendo agora, se é o que você esperava, se são coisas além do que você esperava. Conta pra gente. Exatamente. Então, você é uma parte muito, muito importante nesse processo inteiro aí da minha desconstrução para reconstrução. E eu te encontrei num momento, assim, muito, muito ideal. Né? E eu costumo dizer, gente, quando vocês se conhecem, voltam para sua identidade, o universo começa a conspirar. Isso é fato. Atualiza. É verdade isso, porque o universo começa a te trazer pessoas que você precisa dessa pessoa para te ajudar em alguma coisa na sua vida. Porque você está emanando isso, né? Você está atualizando isso a todo momento.
E eu conheci você num desses momentos que eu tinha muita coisa para falar, muita coisa para fazer, muito conteúdo, muita ideia, só que eu não sabia como colocar isso em prática. Eu precisava de um profissional que justamente entendesse desse ecossistema. Não que fosse só uma partícula, porque a gente busca muitas coisas, né? Porque tem um profissional de marketing, tem um profissional daquilo outro. Eu emanei isso. Eu falei, eu quero alguém que me ajude nesse processo como um todo. E aí foi quando o universo me trouxe você. E desde então, a gente vem conversando muito sobre todo o meu projeto, todo o meu ecossistema, sobre livros, sobre mentoria, sobre clínica, né? Que futuramente aí eu estou planejando abrir. E você me trouxe essa estrutura que eu precisava. Você me trouxe essa segurança, você me trouxe esse conhecimento que eu não tinha para estruturar tudo o que eu pensava. E está sendo fantástico, está sendo enriquecedor. A gente troca muito, né? Você tem o conhecimento, você é a profissional da área, mas você me dá essa liberdade para colocar a minha cara, colocar a minha essência, colocar a Laura no negócio. Então, isso para mim é muito valioso. Bora juntas, é um prazer imenso mesmo poder cocriar tudo isso com você. E eu queria que você falasse também, assim, contasse um pouquinho. Qual que era a tua visão antes? Então, o que eu imaginava? Porque a gente tem ali a clínica. Então, essa era a tua visão. Mas quando a gente chegou e a gente começou a conversar, o que você imaginava e o que saiu? Então, qual que era a receitinha diferente, assim, sabe? Menina, foi exatamente. Eu fui até você pensando na clínica, né? E você me abriu tanto a mente com várias possibilidades. Tá, Laura, tem a clínica, a gente vai trabalhar nisso. Mas você já pensou nisso? Que converge com isso? Então, você já pensou em trazer o seu conhecimento num livro? E do livro? E o clube do livro? A gente poderia criar essa comunidade. Então, você me abriu a mente para um mundo de possibilidades que eu estava fechadinha ali na minha clínica. Então, eu acho que se for falar a grande sacada de conhecer você de antes e depois, é justamente isso. O quanto você é necessária nesse processo de construção de ecossistema. Porque, gente, não dá. A gente tem que ser honesta com a gente mesma, né? Então, esses dias eu escutei uma psicanalista muito famosa na internet. Ela dizia assim, gente, vamos falar um pouco sobre a autossabotagem? Ela dizia assim, gente, a autossabotagem existe num contexto que você está preparada, você tem conhecimento, mas a tua mente te sabota dizendo que você não vai conseguir, que você não merece. Enfim, essa é o conceito de sabotagem. Mas hoje muitas pessoas querem aderir a esse conceito para tudo. Então, onde que eu quero chegar? Eu preciso ser honesta e dizer assim, gente, eu não sei fazer isso. Isso que você faz, eu não sei fazer. Então, não é uma autossabotagem, é porque eu não sou boa nisso mesmo, entende? Então, é necessário ter alguém como você para criar todo esse ecossistema e fazer fluir de verdade. Maravilha, muito obrigada. E quais são os próximos passos agora, né? Então, hoje a gente está aqui oficialmente lançando o ecossistema Essentia dentro do Impulsiona Cast. Então, e aí nós temos o livro, temos a mentoria, vamos ter o evento de lançamento. E eu queria que você falasse, então, quais são os próximos passos, assim, até a gente chegar lá futuramente, né? No lançamento, na abertura da clínica. E aí, o que essas mulheres elas vão encontrar, além de tudo que a gente já falou aqui, né? O que espera por elas? Ah, meu Deus, muita coisa boa espera. Próximo passo agora é o evento de lançamento do livro, que vai ser um evento bem intimista, onde eu vou estar com pessoas que estão muito próximas a mim também e alguns convidados ali num lugar lindo, maravilhoso, com aquela vibe Essentia que a gente gosta. E nesse mesmo evento eu também vou falar e vou também apresentar a minha marca de chá. Que eu tô
muito animada. Essenchá. Essenchá. Eu adoro! Faz parte do contexto de todo esse meu ecossistema que você me ajudou a construir. O chá, por que o chá? Porque o chá, primeiro que eu gosto muito, o chá, ele tá na minha rotina dia, tarde, noite, então eu amo chá. Eu falo que a gente é chazenta. Eu sou chazenta também. Eu amo Eu amo. chá. Eu amo o que o chá me proporciona. Eu amo a experiência que eu tenho com o chá. E o chá, eu quis criar uma marca minha de chá, com essências minhas, com todo o cuidado, toda a minha cara e a cara da mulher que vai beber esse chá também. Porque vai ter todo um ritual, a gente vai ter o livro, a gente vai ter o clube do livro, a gente vai ler esse livro tomando o nosso chá Essência. A Então, experiência tá perfeita, né? É a experiência. A experiência tá perfeita. É a experiência. Então, vamos ter esse evento, a entrega do livro, a entrega do chá. Posteriormente, né, a entrega da mentoria também. E a médio prazo, eu digo que curto, médio prazo, a clínica. Então, tá tudo muito integrado. O chá, ele vai estar na minha clínica. A clínica vai ser de estética integrativa e regenerativa. E essa mulher que entrar na minha clínica, ela, da porta, quando ela pisar o pé na porta da minha clínica, ela já vai começar a ter uma experiência profunda com ela mesma. Uma experiência sensorial. Vai ter o chazinho dela, a Essência, esperando por ela na minha clínica. Então, antes dela realmente ter o procedimento que ela foi buscar, ela vai ter uma experiência de reconexão com ela mesma. Então, eu estou preparando tudo com muito cuidado. Vai ter ambientes sensoriais, ambientes personalizados para que ela chegue e fique em paz antes de fazer o procedimento que ela foi buscar. Estamos aguardando ansiosíssimas por tudo isso. Já queremos viver essa experiência. Amém. E tenho certeza que eu não sou a única. A partir do momento que as nossas deusas, as nossas belas na essência virem a gente falando aqui, tenho certeza absoluta que vai dar aquele... Sabe aquela vontadinha? Nossa, eu queria conhecer. Eu queria andar com elas. Exato. E você sabe que, gente, eu sempre pensei muito assim, sabe? Nessa coisa da clínica, da estética, eu sempre fui muito fã, mas eu nunca encontrei essa experiência que eu tô falando isso aqui para você. Então, é essa experiência que eu quero trazer, porque faz toda a diferença. Maravilha. Bom, a gente já está quase chegando no final aqui. E a gente falou de muitas coisas legais, falou de muitos assuntos profundos que aqui a gente não tem como. A gente é divertida, descolada, a gente dá umas risadas, a gente brinca, mas a gente gosta do assunto profundo. A gente gosta de discutir esses assuntos transformadores. Faz parte de mim e todo mundo que se conecta comigo também é assim, né? Faz parte de você, afinal de contas estamos aqui juntas. A gente gosta de estar falando sobre isso, porque são assuntos que nos transformaram e automaticamente quem vai ver também vai se sentir impactado. Aproveita, se você está vendo aqui esse episódio do Impulsiona Cash, onde a gente está lançando o ecossistema da Laura, envia para quem você sabe que vai gostar de assistir, quem você sabe que vai gostar de saber que tem possibilidade de transformação na sua vida, seja você com qualquer idade, não importa, sempre tem uma nova fase na sua vida, sempre tem uma nova possibilidade. E hoje a gente tem aqui um exemplo da Laura, que ela traz essa jornada de transformação, de resgate, de desconfiguração para uma reconfiguração, para uma nova vida, para uma nova essência, para você conseguir alcançar esse lugar. Então, envia para essa pessoa, aproveita aqui, deixa seu comentário também, e a gente vai deixar disponível aqui, no link da descrição, o link de compra do livro para acessar, né, o digital, tá bom? Futuramente também vai estar disponível o link de acesso da mentoria e o link de acesso do e-commerce para o chá. Então vai estar tudo disponível aqui futuramente. A gente ainda está desenvolvendo. Esse é o primeiro capítulo do lançamento, né, desse ecossistema maravilhoso. E eu queria que você deixasse uma palavra final aqui pra gente. Queria que você entregasse seu coração aqui, conversasse diretamente com as pessoas que vão assistir. Tá bom. Bom, primeiramente, eu quero muito agradecer a você por tudo que a gente está construindo juntas aqui. E agradecer a você, mulher, que está assistindo a gente.
E com certeza deve estar falando assim, nossa, ela está falando muito comigo. Nossa, como ela parece que ela me ouviu, parece que ela escutou quando eu estava ali comentando algo com não sei quem. E por que que eu sei isso? Porque eu já estive nessa posição. Eu sei muito bem o que é você escutar alguém falar algo e você se questionar e falar, meu Deus, essa mulher está falando tudo isso para mim. Então, se eu puder te dar em uma frase ou em uma palavra, em um contexto, algo que possa mudar e fazer você sair do ponto A para o ponto B, é o seguinte: você não precisa aprender mais nada. O que você precisa é justamente o contrário, desaprender. Desaprender a essa sobrevivência que você precisou ter durante toda a sua vida pelo teu contexto e ok, tá tudo bem com isso. Chegou um momento de você fazer essa travessia e desaprender e voltar para você mesma. Maravilhosa. Adoro essa coisa do não aprender mais nada. Porque a gente está tão saturado de muita informação agora na era da tecnologia, da inteligência artificial. Exato. E eu adoro essas coisas, gente, porque eu trabalho com isso Também, e é necessário também, né? a gente atualiza realidades. Sim, é. Atualiza consciências, a gente vai atualizando. Mas isso também faz parte, assim, daquilo que eu costumo dizer para as minhas clientes, para as minhas mentoradas, para as minhas empreendedeusas. Chega de entrar em mentoria que você vai ter que receber e você vai ter que fazer tudo sozinha. Chega de aprender, chega de fazer um monte de curso para pegar mais informação. Vamos trabalhar em comunidade. Exato. Vamos trabalhar em time, vamos trabalhar em equipe, vamos somar umas com as outras. Porque quando a gente trabalha em time, quando a gente trabalha em equipe, às vezes é uma coisa que a gente troca, um insight que a gente tem que, assim, ó, vai desencadeando uma transformação e muitas de nós vamos sendo transformadas. É uma cascata. É uma cascata. Então, concordo plenamente com o que você está dizendo. E, mais uma vez, muito obrigada. O prazer é meu, minha deusa. Foi ótimo estar aqui com Meu você. Deus, Está foi sendo maravilhoso. na nossa jornada, né, de cocriação. E esperamos por mais episódios, mais movimentos e vamos ver o que mais vamos desenvolver e além mais. Com certeza. E atualiza tudo isso. Atualiza as melhores Atualiza. possibilidades, atualiza a realidade mais maravilhosa, atualiza todos os sentimentos, as Amém. percepções, as consciências perfeitas pra gente, pra nossa família, para os nossos clientes, para as nossas alunas. E se você também está vendo aqui, seja muito, muito, muito abençoado e abençoada. Amém. Amém.